Bom dia aí a todos, Shalom. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Josué, no capítulo 3. Semana passada nós estávamos falando sobre a passagem, sobre a história do povo hebreu que vem do outro lado do rio, sobre Moisés não ter passado o Jordão e Josué ter assumido essa tarefa agora, sem mudar o propósito. Agora ele manda os espias conseguem fazer o levantamento. Observa que tem gigantes, que não vai ser fácil de tomar, conseguem fazer uma aliança com Raabe e agora eles retornam e o povo agora vai para o Jordão. O povo agora vai para o Jordão. Eu coloquei aí que nós precisamos ter noção da onde nós estamos saindo, para onde nós estamos indo e que vai haver um processo. Há uma transição nisso aí. Ninguém chega assim num passe de mágica. Então, os espias sabem que a terra tem fortaleza, tem gigantes, tem toda uma estrutura para ser conquistada. E eles não vão esconder do povo, mas ele começa a colocar em ordem, a ordenar as coisas para que, através dessas ordenanças e através de pequenas coisas, nós possamos tomar posse de uma terra. Então, muitas das vezes na nossa caminhada, nós esquecemos que saímos do Egito. O Egito é o mundo. Que nós atravessamos um Jordão e somos chamados também no reino espiritual de hebreus, aqueles que vêm do outro lado do rio, aquele que passou pelas águas. Você se lembra que você, uma vez que é conquistado, que é discipulado ou não, você passa pelas águas para que o velho homem seja sepultado e que o novo homem entre, mas o novo homem, volta e meia, retorna para as condições do velho homem. Que parece que o infeliz sabia nadar, ele deu um mergulho e saiu do outro lado, fazendo as coisas do velho homem. Então, esse processo é um processo para sermos refinados. Você não vai entrar na terra prometida do jeito que você saiu do Egito. Então, nós estamos saindo do Egito de 430 anos de um paganismo, de um panteísmo, de adorar a deuses que são híbridos. Sabe? Se você pegar as 10 pragas, ou o juízo de Adonai sobre 10 deuses do Egito, e se você pegar os 10 mandamentos, você vai ver de imediato que ele está falando de um único Deus, um único nome, a santidade a esse nome, sabe? O compromisso com ele. Só nos primeiros 4 mandamentos. Não terás outros deuses além de mim, não invocarás meu santo nome em vão, não farás para ti imagens de escultura e guarda o Shabat. 4 mandamentos dos 10 relacionados especificamente com Adonai, que você tem que cumprir de forma vertical, né? Aí vem o quinto, honrar pai e mãe,
que é o primeiro mandamento de Deus como promessa. Então, tem aqui 5. E aí eu vou entrar em outros mais 5, que eu não vou falar eles agora. Só que, como eu trago esses princípios perdidos? O povo fica 430 anos sem guardar o Shabat, porque o escravo não tinha direito a fazer as coisas que desejava fazer. Ele era um escravo. Então, o escravo ele foi adequado à estrutura do Egito. Então, ele precisa agora tirar essa velha estrutura, mudar essa mentalidade. Sabe? Mudar essa mentalidade. E para isso vai ter que ser desenvolvido todo um processo de santidade, todo um processo de relacionamento. Aí ele vai ordenar. Ele vai ordenar. Para que ele possa ordenar, colocar as coisas em ordem, ele vai trazer um símbolo de aliança. E esse símbolo de aliança representa um compromisso que há entre duas pessoas. Então, Adonai estabelece uma aliança com o povo. E o povo tem que ter aliança com Adonai. Toda aliança é feita diante da presença de Adonai. E a aliança ela pode ser feita por palavras, por declarações, por documentação. E o que vai selar, retificar, é a presença. Então, eles vão pegar o símbolo da aliança e vão criar uma arca. Esta arca está debaixo de cobertura de 2 querubins. E coloca os símbolos proféticos lá. E essa arca agora, a aliança e a presença da aliança é o que tem que nos conduzir. Diga, vocês vão andar debaixo dessa cobertura. Aí, alguns elementos são colocados dentro da arca. Alguém lembra o que tinha dentro da arca da aliança? O que tinha dentro da arca da aliança? É algo que foi dito que eles não deveriam andar para a terra prometida sem que observasse isso. Tá aqui, Josué 3, Josué e todo o povo de Israel se levantaram de madrugada, deixaram o acampamento do vale de Abel-Shitim, das Acácias, nas campinas de Moabe, e se dirigiram até o rio Jordão. Antes de atravessarem o rio, eles acamparam ali. Então, eles estão parados diante do rio. De um lado está a terra prometida, do outro lado está de onde eles estão saindo, e eles estão em transição. O que o povo vai ter que fazer agora é atravessar o Jordão. Antes de que houvesse a travessia, há uma ordenação de como ela vai se dar. Há uma programação e princípios são estabelecidos aqui. Porque quando os princípios são quebrados no percurso, compromete o teu destino final. Então, olha o que ele está fazendo. Ao fim de 3 dias, 72 horas, acampado, os líderes, tá vendo aqui? Eu vou botar aqui, todo o povo, no versículo 1. Agora aqui, depois de 3 dias, os líderes percorreram o acampamento.
o que eu estou mostrando aqui? Tem o povo, tem os líderes e tem o líder. Eles estão sob a batuta do Josué, que é o substituto de Moisés. Porém, a missão é a mesma: conduzir o povo para a terra prometida. Então está o povo acampado, está a liderança acampada e está o líder. Ó. E ordenaram ao povo, está vendo aqui? Houve uma ordem. O que é ordenar? Colocar em ordem. Em alta voz. Quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, sendo carregada, carregada por quem? Carregada como? Ó, carregada pelos sacerdotes levitas, vós igualmente saireis das vossas posições e seguireis. Então, não é para que eu saia do acampamento, é para que eu aguarde instrução. Está aqui. Aí diz assim, ó, a fim de conhecerdes o caminho que haver de seguir, pois nunca passaste por este caminho. Conservai, contudo, entre vós a arca e a distância aproximada de 900 metros. Cuide para que não vos aproxime dela. Eu tenho que observar com uma certa distância, porque essa presença, esta aliança, vai me levar para a terra prometida. Mas há uma ordem, há um povo, há líderes e há o líder. O líder está direcionando, a arca vai para os levitas vão carregá-las sobre os ombros, com varas de acácia. Vai ter que ter entre esses obreiros, esses levitas, co-igualdade, com corresponsabilidade, para que possam trabalhar como equipe. O povo vai manter uma distância da arca de 900 metros, nem mais nem menos, significa que ele tem que vigiar. Vigiar. E observar. Para que ele possa entrar na terra prometida. Ele fala em 72 horas acampado, aguardando. E para que entre num processo de santificação. Separação. O que ele está falando de santificação? Ó, versículo 5. Josué orientou o povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Depois Josué solicitou aos sacerdotes, ó, o líder solicitou ao presbitério dele, levantai a arca da aliança e passai diante do povo. Em seguida, eles ergueram a arca da aliança e partiram para o povo. Esses sacerdotes não se rebelaram. Porque hoje a tendência é: eu sou sacerdote, eu faço o que eu quero. Aqui eles aguardavam instrução de um líder. Josué não é sacerdote dele, mas é o líder. Ele é um capitão de guerra, de batalha espiritual, de estratégia. E ele está coordenando. Agora, quando você tira daqui e vem para cá, para a nossa realidade,
Diz assim: você está saindo do Egito, o mundo. Agora eu estou tirando o mundo de você num processo de santificação. Se separai, se santificai, tira o fermento do Egito, tira a malignidade do Egito, tira a maldade do Egito. Porque quando você fizer isso, você vai entrar no terceiro dia na Terra Prometida. Agora, olha que nós estamos em 2025 depois de Cristo, né? Cristo não é sobrenome. Cristo significa ungido ou Messias no hebraico. Por isso que Jesus Cristo é Yeshua Hamashia, Jesus o Messias, Yeshua o Messias. Não é sobrenome. Então, ele diz que vai chegar o terceiro dia. E no terceiro dia é o momento de separação, de santificação, de consagração e de ordem. Porque é no terceiro dia que ele vai fazer alguma coisa. Nós estamos culminando para o fechamento do terceiro dia. Nós estamos num momento profético. E nós não podemos perder a referência da aliança. Voltarei à pergunta agora. O que tinha dentro da arca? Eu tenho que me manter à distância dela, mas eu tenho que saber o que está dentro dela. Alguém me ajuda? Sem olhar, vamos consultar, né? Tinha as tábuas, né? Os mandamentos Hum. e a vara de Arão, o outro não lembro. A vara de Arão que floresceu e deu fruto, deu amêndoas. As tábuas. Puxem aí pela cabeça. Ó, as tábuas são exatamente o quê? A Torá. Você entende? O que está dentro da arca é a Torá. Era o maná, né, pastor? Também. Sim, o maná é a revelação, é a parte escrita, é a alimentação espiritual, é aquilo que vai te nutrir sobre o escrito. Maná fala de revelação. Entendeu? Então você tem que ter um sacerdócio com revelação profética em cima da escritura, Torá. Santificação, porque ela vai te dar orientação para que você viva no caminho. E isso é feito através de ordem. Por isso que lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40, Deus usa o apóstolo Paulo, Xalia, para falar, põe ordem, ordena. Por isso que Paulo, ele orienta Timóteo, ordena. E hoje é comum viver uma desordem. Aí você vai entender o que é o shalom, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, é tudo em ordem. Nós precisamos eliminar a desordem espiritual, a desordem emocional, a desordem física, a desordem financeira.
Nós precisamos olhar qual é a área de nossa vida que precisa de purificação, de santificação, de separação, de dedicação. Porque se você não tirar as coisas do Egito, a mentalidade do Egito, e quando eu falo a mentalidade do Egito, é a mentalidade do Egito que está envolvido Babilônia, que está envolvido Grécia, que está envolvido Medos e Persas, que está envolvido um bocado de coisa junto, porque o Egito representa o panteísmo. Por exemplo, o deus Mitra é o deus egípcio, é o deus do domingo, é o deus Sol. E nos ensinaram que nós precisamos guardar o domingo do Senhor, porque o domingo é do Senhor, e eles, na verdade, o Senhor que eles se referem é o Deus Mitra. Aí uma tradição, uma cultura nos ensina a guardar uma coisa ao contrário, na contramão do que é o reino. Porque o reino falou e estabeleceu que o Shabat é santo, está lá como quarto mandamento dentro da arca, e nós ignoramos. Nós queremos chegar na terra prometida abandonando a nossa aliança, que é andar na presença. Anda em minha presença e ser perfeito. Gênesis 17, 1 diz: Abrão, eu sou o El Shaddai, eu sou o Adonai Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. Foi a chamada de Abraão, a apresentação de Adonai para ele. Você entende? Anda em minha presença. A arca, olha o que ele coloca aqui, ó. A expressão hebraica, berit, aliança, tem o sentido de concerto, pacto, acordo sério entre dois amigos, dois testamentos, contrato mediante palavra empenhada, com pena de morte. A arca simbolizava a poderosa presença da pessoa de Adonai no meio do arraial do povo de Israel. Era tão sagrada que, pelo simples fato de revelar-se nela, Uzá teve morte instantânea. A arca era símbolo de eloquente do pacto estabelecido pelo próprio Yahvé com seu povo. E só podia ser transportada por sacerdotes descendentes de Levi. Aí hoje diz: não, irmãos, Deus não deu missão diferente para os ofícios, não. Todo mundo é igual. Isso é mentira do diabo. Porque no dia que você acreditar nessa besteira, ó, deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Que eu não vou me aprofundar nisso hoje, eu vou falar e vou sair correndo. Eu vou te falar uma coisa, olha só. Vem aqui em 1 Coríntios, a gente já vai voltar para cá já. Olha só. Vem aqui em 1 Coríntios, capítulo 14. Olha, tá vendo aqui? Ó, versículo 40. Porém, que tudo seja realizado com decência e ordem. Tá vendo? Esse princípio não foi abandonado. Princípio de decência e ordem. Tá vendo? Olha só. Eu não vou aprofundar nisso. Eu tive uma oportunidade uma vez de conversar com uma senhora. Vou citar o nome dela aqui como uma homenagem. Irmã Dalva. Senhora que já tem seus quase 90 anos, né? E um dia sentado à mesa,
ela é dona de salão, de festas, nela, ela é muito envolvida com etiqueta. Então, ela estava me orientando, conversando conosco, com a minha família à mesa. Assim, ó, no restaurante, nunca uma mulher acompanhada, seja pelo seu pai ou pelo seu marido, se dirige ao garçom para pedir nada. Porque isso não não é ético. A etiqueta diz que é o homem que tem que reportar a quem está atendendo, para que ele proteja as pessoas que estão à mesa. Porque se uma mulher for intrometida e tomar a frente do homem, enquanto um garçom serve a mesa, corre o risco dele falar uma graça para a mulher. Porque se entende porque ela riu, porque ela pode estar dando confiança para ele. E uma desgraça pode ocorrer na mesa por conta de um atendimento. Quantas e quantas vezes você vê a família sentada na mesa, mas quem toma a frente e faz tudo é a mulher? Você entende? Ah, você tem um homem ou mulher, você se dirige para falar com a mulher? É uma coisa simples, não é? Mas é uma coisa que tem que ser colocada em ordem. Ah, se não tiver homem, aí é outro papo. Ela mesmo vai ter que colocar o homem no lugar dela. Mas tendo homem, vamos falar assim, ó. Eu tenho, é, eu tenho 4 mulheres em uma mesa e um homem. O correto é eu falar bom dia para os senhores, não para as senhoras. Entende? Porque uma vez que eu botei senhores, tem um homem, eu incluía todos. Por que eu estou dizendo isso? Olha só isso aqui, eu não vou entrar nisso aqui aprofundando, porque tem uma questão de cultural aqui em Coríntios. Olha só isso aqui. Ó, versículo 36 aqui de 1 Coríntios 14. Ó. Porventura a palavra de Deus teve origem entre vós? Sois vós o único povo para que a palavra foi entregue? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Sabe o que está falando? Os mandamentos de Adonai estão acima do profeta. Porque se o profeta estiver falando, direcionando, contrário aos mandamentos, e os mandamentos estão dentro da arca, está fora da ordem. Porque maior autonomia tem os mandamentos, a palavra. E aqui o Shalia Paulo, ele está falando que ele está ensinando é palavra, é mandamento. Para você ver que ele nunca foi contra os mandamentos, ele seguia ensinando. Aí ele diz: no entanto, se alguém não reconhece essa verdade, deixe que tal pessoa siga em sua ignorância. Ele é um ignorante, ele desconhece. Aí ele diz: concluindo, caros irmãos, aperfeiçoai com zelo o dom de profetizar e não proibais o falar em línguas. Então, o falar em línguas, o profetizar, tem que estar alinhado à palavra, ao mandamento. Hoje, eu vejo um bocado de gente dar orientação por palavra, por revelação. Estou sentindo, que, sabe, Deus me disse, contradizendo a Escritura. Não foi Deus nem aqui, nem na carochinha. Pode ser Baal, pode ser espírito de engano, pode ser o teu bucho cheio, mas você, para impressionar, disse que foi Deus. Aí, ó, olha só. Versículo 33. Porquanto Deus não é Deus de desordem, mas sim de paz,
como em todas as assembleias dos santos. Ele está falando de ordem, igual ele está falando lá atrás. Aí ele diz assim, ó, as mulheres devem permanecer em silêncio nas igrejas quando não lhe é permitido falar, mantendo-se em atitude de respeito, como também a lei ordena. Você sabe o que ele está falando? Aqui, sabe o quê? Se você tem marido, você só vai falar se ele autorizar. E o que você vai falar, versículo 35, se desejar saber mais sobre algum ensino, questione a seus maridos em casa, porque para a mulher é vergonhoso conversar durante a reunião na igreja. Sabe o que está acontecendo aqui? Tem um líder ensinando. Aí, se ela interrompesse o líder para fazer pergunta e corresse o risco de ser tratada de forma indecorosa, o marido quer tomar as dores dela e brigar com o líder. Sabe por que isso aqui ocorre? Porque em casa quem ensina não é ele, é ela que ensina ele. E aí ela se acha no direito de questionar o ensino publicamente. Então, para que não houvesse um tumulto, porque isso pode gerar morte, porque o marido do Ido, o Acabe manso, o Acabe é um Acabe dentro de casa. Mas na rua ele quer ser o brabo para defender a mulher que ama. O mesmo espírito de Acabe, ele comporta um espírito de homem valente. Que quando ele se sente ofendido na sua honra, ele ataca quem coloca a mulher dele no lugar dele, do lugar dela. Então, isso aqui não é que a mulher não podia falar. É que ela não tinha o direito de questionar outro homem ensinando, como ela não tem, por questão ética, de abordar o garçom e estar se dirigindo ao garçom com o homem na mesa, pô. Porque quando der o pepino, quem é que vai se posicionar? Ou o homem vai ser um banana e ela que vai resolver. O problema é que um casal, irmão, olha isso aqui, ó, pra você ter uma ideia. Provérbios 6. Provérbios 6, ó. Versículo 20. Vamos para casa. Filho meu, obedece a orientação do teu pai e não abandones o ensino de tua mãe. Quem orienta é o pai, quem ensina é a mãe. A mãe não ensina uma outra orientação que não venha do pai. Se eu tirar aqui e falar assim, bom, o pai da igreja é Adonai, a igreja é a mãe, independente da denominação. Se eu, como igreja, ensino algo que não é do pai, do Abba, de Adonai, está errado. Porque eu tenho que ensinar o que é do pai. E Yeshua ensinou o tempo todo que era do pai. Ele não foi contra o pai. Os mandamentos do meu pai, os princípios do meu pai, a lei do meu pai. Eu não vim revogar as coisas do meu pai, eu vim cumprir. Ele não era um rebelde. Então aqui está o princípio da orientação. Agora, o problema é que a doutrina tem sido da mãe e, às vezes, o ensino é o pai que dá do que a mãe está doutrinando. Isso aqui está numa desordem, querido.
Você vê a ordem lá, ele está falando de liderança, ele está falando de líder, ele está falando de povo, mas aqui nessa passagem não tem mulher ali liderando nada. Mas elas estão lá no papel delas, são de suma importância. E eu não estou falando isso com viés machista, não. Eu tenho uma esposa que prega, que ensina. Mas você não vê ela fazendo isso o tempo todo. Se eu precisar, eu libero ela. Mas vai lá ver quando é que ela ensina contrário do que eu falo. E nem por isso ela é desrespeitada e desonrada. Porque quem discipula minha esposa sou eu. Não é a minha esposa que vai me discipular. Agora tem um bando de homens, bananas, que foi criado debaixo da saia da rainha dos céus, atrofiado espiritualmente e emocionalmente, são adultocentes, homens adulterados com o espírito de Acabe, que não governa nem sua casa, e que estão à frente de igrejas onde quem governa são as mulheres. É só você observar quem é o ativo e quem é o passivo. Só você observar, pô. Que há uma desordem. E mulheres separadas que agora ensina, que doutrina a homens casados com mulheres. Aonde está isso? Mas você vai ver que desde o início do Éden há um espírito da rainha dos céus dominando. E o espírito da rainha dos céus no Brasil, primeiro achou a cabeça, depois achou o corpo. Sabe o que significa? Que o homem, por causa do corpo, não tem cabeça. Porque ele só olha para o corpo. E por olhar somente para o corpo, ele fica sem cabeça. Eu vi um profissional da área emocional colocar aqui que ele está cuidando de um paciente e o paciente falou para ele que na casa dele quem manda é a mulher, mas na verdade quem manda é ele, porque ele autorizou a mulher dele a mandar. Ele autorizou a mulher dele a mandar, mas quem manda é ele, não quem manda é ela, né? Aí, onde você aprendeu isso? Aí ele falou, aprendi com meu pai. O meu pai também autorizou a minha mãe a mandar. Entendeu? Eu cuidei de alguém aqui que ele dizia para mim assim, olha, o homem é o cabeça, mas a mulher é o pescoço. O pescoço faz assim e a cabeça faz assim. O pescoço faz assim, a cabeça faz assim. Eu falei, querido, quem dá comando para o pescoço se movimentar é o cabeça. Não é o pescoço que movimenta a cabeça. Isso está errado. Sabe por que está errado? Escute. A gente está falando de santificação, né? Olha só isso aqui. Aqui do lado, ó, vou passar a página, ó. Tirar o povo do Egito e tirar o Egito de dentro. Você sabia que adultério, roubo, todas as outras questões que estão na lei era comum no Egito? Por que você acha que a mulher de Faraó queria porque queria se deitar com José? Por que você acha que a mulher de Faraó perseguia alguém que tinha um chamado para liderar o povo? Por que ela queria? Porque queria se deitar com ele.
Porque o espírito jezabélico traz uma unção de primogenitura em mulher, onde essas mulheres são predadoras de sacerdotes. Elas eliminam, elas castram. Como uma aranha, ela é uma viúva negra. Ela engravida dele e mata o marido para ter os filhos sozinho. Aí você vai olhar para a família e vai ver um bocado de família que os filhos são órfãos de pai presente e a mulher viúva de marido vivo, castrado, inutilizado. Isso é o espírito do Egito. Deixa eu te mostrar aqui, ó, Provérbios 7. Antes de eu ler, você sabe a diferença de leito para cama? Os da casa sabem. Olha só isso aqui. Adonai dá orientação. Ó, filho meu, vou pegar o versículo 1. Obedece os meus conselhos e no íntimo do teu ser guarda os meus mandamentos. É o que está dentro da arca. Segue as minhas orientações, é a Torá, ó, orientação, mandamento, descobrirá a verdadeira vida, vela pelos meus ensinos, como cuida da pupila dos teus olhos. Amarra os meus mandamentos nos teus dedos, nas tuas mãos. Nas tuas mãos você tem apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre. Amarra os mandamentos nesses 5 ofícios. Escreve na tábua do teu coração, não é na pedra, é aqui, ó, onde tem que estar os mandamentos. Dize a sabedoria, de Provérbios 8, tu és minha irmã, e ao entendimento considera o meu parente próximo. Eles saberão te manter longe da mulher imoral, da pessoa leviana e bajuladora. Tem gente que é bajulador, mas não honra. Eu te dou isso aqui, não é porque eu vou te honrar. Eu te dou isso aqui porque eu vou te bajular. Bajulação é uma coisa, honra é outra. Honra, você entende o princípio e faz por honra. Tem gente que bajula. Tem gente que só tem amigos, só tem gente andando com ele porque ele dá presente em bajulação, ele compra as pessoas. E as pessoas andam com ele por interesse, porque ele compra, ele compra, ele compra, ele compra. E parece que quando ele está fazendo as coisas, ele está honrando, ele está bajulando, porque é um espírito que está debaixo de um espírito leviano. Aqui, ó, há um espírito, não é uma mulher, isso aqui é um espírito do Egito e da Babilônia. É um espírito que se aposta da mulher e essa mulher é leviana e bajuladora. Quando ela quer te pegar, ela vai te bajular, ela vai fazer tudo o que você quer, mas a verdade, ó, aí você vai ver, ó, vai abrir uma janela, um portal. Da janela da minha casa, por minha grade, olhando eu, olha o portal aqui, ó. Vi entre os incautos, no meio de um grupo de jovens, um rapaz devera sem juízo. Ela ia e vinha pela rua próxima à esquina de certa mulher imoral. Depois seguiu em direção à casa dela. Estava chegando o crepúsculo, o final do dia, caía a sombra do entardecer, rodeava as trevas da noite. Estava chegando o dia, era a passagem do dia. Eu acho que aqui entrava... Que dia que você acha que estava chegando o entardecer e a viração do dia e Lilith
ia aparecer aqui no horário do crepúsculo? Quem chuta aí que dia seria esse? A Claudiana falou, só não ouvi. Segunda. Segunda. Olha o que acontece na viração do dia. Hora do vampiro. Não é? Não tinha uma série aí, O Crepúsculo? Era do vampiro, bonitinho. Um vampiro que era... ele era vegetariano. Ele não bebia sangue humano. Ele só queria o sangue verde. Aí olha o que acontece. Eis que a mulher saiu ao encontro com veste de prostituta e cheio de astúcia na alma. Vestida a caráter. Ela está vestida como uma prostituta. Ela é sedutora, ela é espalhafatosa, seus pés nunca suportam ficar em casa. Irmãos, se o homem sair e resolver pegar 10 mulheres hoje na rua, tá mais fácil hoje, mas mesmo assim ele vai ter dificuldade, porque ele tem que convencer 10 mulheres a se abrir para ele. Mas se uma mulher sair na rua e se abrir para 10 homens, se o homem não for um homem de Deus, os 10 entram nela. É uma facilidade que a mulher tem, assim, eu quero fazer, ela encontra quem faça com ela. E eu sei que hoje está tão adulterado que hoje também corre o risco de um homem sair e pegar 10 mulheres. Mas ele vai ter mais trabalho para fazer isso. Só que isso aqui é um espírito, ó. Eis que a mulher sai ao encontro com veste de prostituta e cheio de astúcia na alma. Você sabe o que ela sai ao encontro? Ela fala assim, eu vou na rua arrumar alguém que eu vou fazer sexo. Eu vou seduzir e eu vou fazer. Ela foi para a rua já guiada. Ela vai caçar a vida preciosa. Ó, eis que a sedutora espalhafatosa, seus pés não suportam ficar em casa, porque o espírito é de rua. Em momento na rua, outro na praça, em cada esquina, detém a espreita de sua vítima. É uma vítima. E precipitou-se sobre um rapaz, beijou-o sem pudor e lhe declarou: tenho em casa a carne do sacrifício de paz, que hoje preparei para cumprir meus votos. É religiosa. Tem voto, tem sacrifício, tem oferta, tem o animal lá pronto. Aí ela diz: por esse motivo, saí ao teu encontro, a buscar-te, e encontrei. Ela foi para a rua caçar. Viu a presa, que estava distraído, achando que a rua era campo de lazer. Um rapaz sem juízo, andando distraído. Ela se aproximou dele, beijou. Ela já começou pegando ele na rua. E disse, olha, eu tenho em casa um sacrifício, vamos fazer um voto, vamos para lá para o sacrifício. Ó, por esse motivo, saí a teu encontro, a buscar-te e te encontrei. Já estendi sobre o quê? O meu leito. Cobertas coloridas, de linho fino do Egito. Ah, a cobertura dela, o cobertor dela, a coxa dela, aquilo que cobria o leito dela, é do Egito. Agora, essa cobertura do Egito transforma o leito em cama. Também já perfumei minha cama e o ambiente com mirra, aloés e canelas. Vem e embriaguemo-nos com a delícia da sensualidade até o amanhecer. Gozemos os prazeres do amor. Esse homem, embriagado de desejo por essa mulher, vai entregar o governo da casa para ela.
porque ela decide as coisas na cama. Elas não decidem na mesa. E se você for observar, Salmo 128, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e busca andar nos seus caminhos, comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Sua esposa será como videira frutífera em tua casa, não na rua, na casa. Teus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da tua mesa. A videira dá que fruto? Qual o fruto da videira? Azeitonas. É? Tem certeza? Tu olhou aí no Google? Não, li no Google não. É? Quem acha que é azeitona? A azeitona vem da videira ou da oliveira? Tá aqui, ó. Teus filhos serão como brotos de oliveira. A oliveira vai dar azeitona, mas a videira não pode ser oliveira. Eis como será abençoada a pessoa que teme o Senhor. Olha só, irmão. O homem que governa a sua casa, a mulher dele fica tão feliz com o governo dele que ela dá fruto, o fruto da videira é a uva. Você sabe o que é feito com a uva? O vinho. Você sabe qual é o símbolo do vinho? Alegria. Ele chega em casa, a mulher dele é uma mulher alegre, saudável, porque o marido governa a casa e estabelece o princípio da bênção. Ó, ele come do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Ele é feliz, ele governa, deixa essa mulher feliz, ela produz frutos da videira que dá alegria. Os dois juntos vai trabalhar nos filhos, prensando eles para que eles produzam frutos de oliveira. O fruto da oliveira é a azeitona, e a azeitona espremida vira azeite. O azeite é a unção que quebra todo jugo. Você vai trabalhar os filhos para produzir azeite e unção. Desde que o marido faça o seu papel, a mulher faça o seu papel e o homem faça o seu papel. Isso aqui é o princípio do reino. Ó, que o Senhor te abençoe desde Sião, não é de Roma nem do Egito, para que contemples a prosperidade de Jerusalém todos os dias de tua vida, que alcance a felicidade dos filhos de teus filhos e veja a paz sobre Israel. Os netos serão alcançados com este princípio. Sabe onde que isso aqui? Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e busca andar em seus caminhos. Comerás do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Tua esposa será como uma videira frutífera em tua casa. Teus filhos serão como brotos de oliveiras ao redor da mesa. A bênção é estabelecida na mesa. Os princípios é na mesa, não é na cama. E aí vem o Egito, transforma o leito em cama e as mulheres governam usando a sua genitália. Homens bobos, enfeitiçados. Enfeitiçados, Acabes que não governam sua casa.
porque estão presos no sexo mágico. Sabe por quê? Porque a rainha dos céus deixou eles sem cabeça, porque eles só olham para o corpo. Vai ver o que sobrou do espírito de Jezabel. Você sabe, sem olhar, quando Jeú atropela, o que sobra de Jezabel? O que sobra do espírito de Jezabel quando os eunucos, aqueles que tinham santidade, jogam ela lá de cima? Por que eu estou encaixando tudo isso aqui, querido? Porque eu estou falando no percurso do caminho de que pessoas estão transformando o leito em cama e que estão perdendo a santidade e que não vão entrar na Terra Prometida. Porque está em desordem. Mas já acha que está tudo bem. Quem lembra o que sobrou de Jezabel? Vou te falar o que sobrou de Jezabel. Mãos, crânio e pés. Mas sabe o que é original nos pés? Genitália. Com a genitália, ela domina apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ela traz um véu de sedução e pega consciente, subconsciente e os 5 sentidos e neutraliza o governo da igreja, o governo da casa. E o percurso está comprometido para que tu chegue na Terra Prometida. E tudo que ela quer é coigualdade. O movimento feminista é baseado em Lilith, que trabalha junto com Jezabel e tem 5 rainhas dos céus, cada uma com roupagem diferente, atuando. Volte lá para Provérbios. Seis. É 6? Não, acho que eu estava no 7, né? 7. Ó. Versículo 19. Pois o meu marido não está em casa. Partiu para uma longa viagem. Você está vendo que essa mulher que está sendo usada por esse espírito é casada? Mas está indo na rua pegar homem? E olha o que diz. Levou consigo uma bolsa cheia de prata e não retornará antes da lua cheia. Assim, com a sedução ardilosa de suas muitas palavras e gestos, persuadiu com lisonjas e volúpia dos seus lábios, o arrastou. Literalmente, o arrastou. Ele, sem refletir, não pensou, já está tomado de desejo, no mesmo momento, seguiu como um boi, porque ele ficou exatamente como um animal. Irracional, que não reflete. Ele está andando pelo Neshama. É o primeiro nível de alma. Irracional, não pensa. Está exalando feromônio? Eu quero. Está no cio? Eu quero. Não quero saber de quem é a cadela. É esse nível de alma. É esse que é o id do homem. O lado que precisa ser domado. Ó. Foi como um boi levado ao matadouro, como um servo que corre em direção à emboscada. Até que uma flecha lhe atravessa o coração, como uma ave que se apressa a saltar para dentro do alçapão, sem imaginar que essa atitude lhe custará a vida. Agora, portanto, filho, dá-me a sua atenção e inclina os teus ouvidos às minhas palavras experientes.
Não permita que teu coração se desvie para o caminho da mulher imoral, nem vagues desorientado pelas trilhas desta pessoa. Inúmeras foram as suas vítimas, inúmeras foram suas vítimas, e muitos são e por elas são mortos. A casa dela é uma trilha que conduz a precipício abaixo, rumo ao inferno, a morada eterna dos mortos. Você sabe o que tem na casa dela? Tem um portal para o Hades. E ela vai buscar para levar para lá. Ó, vou te mostrar uma coisa para a gente finalizar. Vamos finalizar aqui, Eclesiastes. Ó, 7:26. Alguns anos atrás, eu me deparei com esse versículo e eu fiquei tentando entender. Eu falei, o que é isso? Que pensamento é esse? E eu fui para o autor. Falei, por que ele diz isso aqui? Existe, para os gregos, Thanatos, o espírito da morte. Aqui está dito que ele achou uma coisa pior do que a morte, que é a mulher. E aí eu perguntei ao autor, que é Adonai, Adonai, por que isso aqui? Ele falou assim, ele não está falando aí de uma mulher, ele está falando de um espírito, que é pior que a morte. Aí olha o versículo. Descobri que a mulher que age como armadilha, cujo coração é uma total cilada e as mãos correntes ardilosas, é mais amarga que a morte. O homem que deseja agradar a Deus fugirá dela, mas o que tem prazer no pecado, este lhe será presa fácil. Aquele espírito lá, que leva para a sepultura, é pior que a morte. E ele vai ver pessoas que têm prazer, prazer no pecado e na perversão, que é por conta da semente modificada lá de Gênesis 6, uma semente impura. Os predadores vão identificar, vão rastrear e vão ativar. Se você não colocar em ordem, tu sai do Egito, mas não entra na terra prometida, vai ficar no percurso. Porque o percurso é complicado. Ele não te mostra o percurso, mas ele manda você olhar para a arca e para a presença dele. E para os princípios que ele estabeleceu que está dentro da arca. O problema é que muitas pessoas já perderam a noção para onde estão indo para a vida eterna. E estão trocando uma vida eterna por prazeres do percurso.
é hora de você corrigir a rota. Ninguém vai entrar em desordem lá. Shalom, shalom, shalom. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Nós podemos corrigir a rota. Que Adonai te abençoe aí. À noite, se ele permitir, a gente volta aí dentro desse tema. Tá bom? Shalom, shalom. A paz. Tem foto? Aí, a Alinete saiu na foto bonitona hoje, ela fez até cara. É isso aí, Alinete. Temos que vibrar mesmo. Isso aqui é uma bênção, não é porque eu não. É porque a Adonai tem nos dado pérolas tremendas. Tremendas, irmão. Sabe? A gente entra aqui num ritmo, ele muda de vem para cá, vai para ali, faz assim, sabe? Que cuidado que ele está tendo conosco de estar ouvindo isso dele e nós precisamos colocar em prática. Olha isso aí. Ouça de novo, já já está lá no Telegram, tá bom? Ouça, querido, ouça. Quer mandar para alguém? Mande para alguém. Tem alguém precisando ouvir isso? Mande isso para alguém. Não tem problema não, entendeu? Dá o endereço do maluco. Se quiser brigar, diz, olha, ele não vai brigar não, porque ele está em paz, ele não está querendo briga com ninguém. Estou querendo ensinar. Quer aprender? Estou junto. Não quer? Deus abençoe. Entendeu? Como ele falou ali, ó, quem quer orientação, tudo bem. Não quer, ignora. Vai cuidar de quem quer. Eu li isso em Coríntios, hoje, capítulo 14. Tá bom? Shalom, shalom, a paz.